Muito bom dia, você que nos acompanha em mais um programa Manhã Viva. Hoje vamos tratar de um assunto pouco abordado, um pouco desconhecido, que é a desortografia. O que será esse conceito? Esta condição refere-se à dificuldade em escrever corretamente e afeta cerca de 5 a 10% da população escolar. Às vezes acontece isso aí na sua casa, com seus filhos e seus netos, e hoje vai ser o dia de esclarecer. Esses são dados da Associação Internacional de Dislexia. A desortografia não é apenas um desafio acadêmico, mas pode impactar a autoestima e a integração social. Por isso é fundamental que compreendamos, reconheçamos a sua existência e saibamos como ajudar as nossas crianças. Então, por isso que está em estúdio conosco a professora Paula Cristina Ferreira, membro da Associação de Professores de Português, ela que vai nos explicar o que é esse conceito, a diferença quanto à dislexia, e assim vamos aprofundar esse conhecimento, identificar causas e as formas de apoios disponíveis para os nossos alunos que de repente têm alguma condição assim, a família nem tem noção, nem conhece esse conceito. Mas, como habitual, vamos iniciar o nosso programa com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta hora rogamos a Dom Bosco, aquele que é o patrono da juventude, aquele que abriu escolas para que a educação chegasse aos mais pobres e também a educação cristã, os valores da fé, os valores da família e buscando sempre que aquelas crianças e aqueles jovens estivessem em Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vinda, professora Paula. Muito obrigada pela sua participação. Então, se a senhora poderia se apresentar brevemente e assim já nos explicar como chegou a essa investigação sobre a desortografia. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido esse termo, a dislexia, assim. Também estou curiosa para saber mais, conhecer as diferenças. Muito obrigada pelo convite que me foi feito. De facto, é uma área da qual eu gosto bastante. Uma breve apresentação. Eu sou professora de Linguística na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria, mas fui durante 25 anos professora de Português nas escolas básicas e secundárias. E sempre tive a curiosidade, isto para falar um pouquinho do meu interesse pela área, sempre tive curiosidade em perceber porque é que alguns alunos davam alguns tipos de erros, que não eram erros comuns, iguais à maioria. E, de facto, pronto, enverdei por um estudo relacionado com a leitura e a escrita. Estudo a área da dislexia. Se me permite uma definição muito breve, a área da dislexia e de forma muito fácil é dificuldade na decifração do código, portanto, dificuldade em ler o próprio texto e depois a dificuldade em aceder à mensagem do texto, portanto, compreender o texto. Como eu costumo dizer, a leitura e a escrita são duas irmãs muito próximas, não é? De facto, muitos alunos com dislexia têm também dificuldade no código escrito, no grafar, não é? Da própria ortografia da língua. E depois surge a desortografia. Entendi. Então, a dislexia tem mais a ver com o processo de leitura, enquanto a desortografia, o processo de escrita. Precisamente. Entendi. Ah, olha só como é bom a gente ter pessoas que nos ensinem, porque eu achava que dislexia eram os dois elementos, a escrita e a leitura. O que acontece e o que se verifica na maior parte das pessoas com dislexia é que, de facto, a pessoa, sendo criança, jovem, adulto, a pessoa com dislexia, muitas das vezes, também é desortográfica. Portanto, também tem desortografia, sim. Entendi. E quais são as causas identificadas? Há fatores genéticos? O que se investiga nessa área? É uma investigação em aberto. Há muitas áreas de especialidade a fazê-lo, portanto, a estudar esta questão.
Há médicos, psicólogos, professores, e cada vez mais faz sentido haver uma área multidisciplinar, não é, de todas estas pessoas que vivem e trabalham com pessoas com dislexia. De facto, o que se sabe no momento, mas que está sempre em aberto e decorrendo dos estudos, é que há fatores genéticos, portanto há cromossomas, há genes mesmo, que estão identificados como os causadores, os causadores desta disfunção. É importante dizer, quando nós falamos sobre estas questões, a sociedade às vezes pensa que a dislexia é uma deficiência, mas não é. É uma perturbação de aprendizagem específica, neste caso com déficit de leitura, e a disortografia, uma perturbação de aprendizagem específica, mas com déficit na escrita, portanto, direcionado para a dificuldade, como disse muito bem na apresentação, que é a dificuldade na orto, ou seja, na escrita correta, ou na leitura correta, no caso do disléxico. E é importante a senhora também falar isso, porque eu sempre penso que alguma condição que a gente tenha, né, seja a dislexia ou a desortografia, a gente não pode dizer que aquilo é a nossa identidade. Eu tenho a desortografia, eu tenho a dislexia, mas eu não sou a dislexia. Porque, como a senhora estava falando da sociedade, às vezes os preconceitos, aí às vezes, em vez de ajudar alguém que tem essa condição, né, já rotula, já se criam estereótipos e a própria pessoa na sua... Porque isso deve afetar a sua autoestima. Então, ela não assumiu, o aluno não assumiu que é aquela condição, mas tem e que pode ser trabalhado. Sim, muito obrigada por ter feito essa questão e esse comentário, porque é uma das nossas lutas, portanto, as pessoas que trabalham com estas questões, nós dizemos, a sociedade diz, ele é disléxico. Não, ele não é disléxico. Isto mesmo. Não é? Isso não é uma questão de identidade, como disse, ou de personalidade. Ele tem dislexia ou tem disortografia. E são estas características, não é, que depois a pessoa tem, desde que nasceu, já nasceu assim, não é? Portanto, é uma característica sua que depois, com a intervenção, não sei se me estou a adiantar às suas questões ao longo do programa, mas que com a intervenção podem ser muito minoradas e controladas pela própria pessoa que tem a perturbação da aprendizagem. Sim, com certeza a gente vai chegar lá nas formas de como amenizar, mas antes, né, de chegarmos nas soluções, como se identificar que a criança apresenta essa perturbação, quais são os primeiros sinais que os pais, os professores podem analisar? Desortografia é escrita, não é? Aprendizagem, a ortografia é a aprendizagem formal da escrita. Isso significa que acontece em contexto escolar. Estou a falar, por exemplo, no caso de Portugal, no primeiro ciclo, não é? Quando se aprende a ler e a escrever. Aí começamos realmente a sentir que aprender a ler e a escrever é de facto muito difícil. As pessoas não têm ideia. O professor pode ser excelente, os alunos muito atentos, muito inteligentes, mas é um processo complexo, com inúmeras fases, etapas, que não é fácil, que não se transforma num processo fácil. Quando a criança, uma vez que já nasceu com estes genes, estes cromossomas, não é? com uma dificuldade, a criança já nasce assim. Portanto, já na educação pré-escolar, portanto, no jardim de infância, não digo na creche porque às vezes ainda não falam, não é? Mas já no jardim de infância existem os tais sintomas, os tais sinais de alerta, que não podemos dizer que a criança tem a dislexia ou a disortografia, porque a criança ainda não sabe ler e não sabe escrever. Mas já há esses sinais de alerta. Por exemplo, ter dificuldade em distinguir sons. Da palavra bolo, podem dizer dolo, a bola... dizem dola, vidro, podem dizer fidro. Ou seja, os sons da língua, pelo caráter, o ponto de articulação ou o modo de articulação no aparelho fonador, se são mais próximos, geram mais dificuldade na aquisição. Depois é necessário, no caso do educador de infância, que é por aí que se começa, de fazer inúmeros exercícios que nós chamamos de consciência fonológica, brincar com os sons, nada de formal, não estamos a falar dos pontos de articulação dos fonemas, não é?
brincar com os sons da língua, neste caso portuguesa, as sílabas, brincar com as palavras, desmontar palavras. Não se diz a uma criança quantas sílabas tem a palavra cadeira, não é? Dizemos, olha, podes partir a palavra em pedacinhos, podes dizê-la em pedacinhos. E elas que são muito saltitonas gostam de saltar. Também podem bater palminhas, cada cadeira, sílaba, e dão 3 pulinhos ou batem 3 palminhas. E vamos estimulando, não é, este conceito do som da língua para, quanto mais eficiente for na educação pré-escolar, ao chegar ao primeiro ciclo, a criança percebe melhor a aquisição do código escrito. Este é um dos problemas. Depois, por exemplo, que nós vimos também as crianças a contar histórias na educação pré-escolar também, e no primeiro ciclo também, com desortografia, têm muita dificuldade em contar a história por ordem. São atabalhoadas, desorganizadas nas ações e depois dizem, não, eu queria dizer que atrás... Pronto, eles próprios sentem, não é? Sentem a dificuldade na ordenação dos factos. Uma ordenação, assim, é mais fora do normal das crianças. Sim. No geral, as crianças não seguem também uma linha, assim... muito clara, muito definida, mas também é uma desorganização da narrativa maior ainda. Isso mesmo. As palavras semelhantes, é mesmo por aí. Portanto, dificuldade no som de algumas palavras, dificuldade na ordenação de ideias, de histórias, às vezes de ativar vocabulário. Não se lembram como se diz aquela coisa. Sim. E é o que se ouve vai reproduzir na escrita. Como a senhora falou, assim, em vez de escrever bolo, vai escrever dolo. Sim. E realmente eu fico imaginando para as crianças é uma complexidade, porque envolve audição, cognição, a escrita, o aparelho fonador. Então, realmente é uma complexidade. É muita ativação. Muita ativação. Sim, de facto, e se nós pensarmos, por exemplo, na palavra bola, não é? Que se eu escrevo dola, o B e o D, estamos a ver as letras, não é? De facto, é só uma questão de a barriguinha da letra, não é? Estar virada ou para para o lado direito ou para o lado esquerdo, quase que parece a mesma letra. Portanto, visualmente, isto também é uma questão visualmente também há muita proximidade. Sim. Daí depois também a criança precisar de fazer essa distinção. Não é? De fato, muito aprendizado, né? E nesse contexto, quando uma criança apresenta desortografia e se é identificado, ou se começam a reparar, tem algum impacto emocional na criança? Elas percebem isso? Impacta de alguma forma no emocional delas? Tem muito impacto. Tem o impacto na educação pré-escolar e principalmente no primeiro ciclo, quando, em princípio, se deve diagnosticar todas estas questões. No pré-escolar, a criança percebe que, às vezes, não consegue lembrar-se das palavras, não consegue fazer como os outros. Mas, como ainda é tudo muito com base na ludicidade, através do jogo, com o apoio do educador, da família, ainda pode disfarçar-se. Agora, quando chegamos, de facto, à aprendizagem da leitura e da escrita, no primeiro ano, no segundo, em que elas começam a sentir que são mais lentas, e o professor pode dizer, despacha-te, não é? Faz mais rápido, que é uma característica destas crianças. Ter um ritmo ligeiramente mais lento, porque, de facto, estão a precisar de distinguir letras, sons, não é? Toda aquela cabecinha está a processar a informação. Depois gera alguma ansiedade nas crianças porque querem despachar e não estão a conseguir. Depois surgem aquelas questões que nós sabemos, não é? A dor de barriga porque não quer ir à escola. Ela não diz que não quer ir à escola, diz que dói a barriga. Não é? Ou a indisposição. E são, de facto, indisposições verdadeiras, não é fingimento. Porque elas sabem que este processo, os professores avançam e têm de avançar, obviamente, este processo... elas não estão a acompanhar e depois gostam de acompanhar, porque todas as crianças são um nadinha competitivas.
nadinha, não é? Gostam de fazer ao ritmo dos outros, fazem por imitação. Portanto, é natural que se sintam para trás. Sim, e tem algum impacto. Tem. E começam os coleguinhas também a apontar, a querer fazer brincadeiras que não devem. Pois. Ele é sempre a mesma coisa. É uma frase, se me permite, é uma frase que eu fico tão aborrecida quando ouço. É sempre a mesma coisa. Mas aquela criança provavelmente está a fazer o melhor que pode. Com certeza. Pode, não é? Sim, e é todo um aprendizado também para a comunidade escolar. Penso eu, da parte dos professores, de saber identificar, de saber ter o preparo ali para lidar com essas crianças, saber também repassar essa consciência para os outros alunos. Então, é um desafio, mas também requer essa preparação, essa conscientização, não é mesmo? Claro, o professor é a pessoa fundamental, é a pessoa certa para identificar o problema. Sabemos que há uns anos atrás, há uns bastantes anos, não havia na formação inicial de professores estas questões da consciência fonológica, mesmo os processos da leitura e da escrita não eram tão conscientes quanto são hoje. A ciência, neste momento, avança muito rápido e isso é muito bom. Isto requer do professor uma atualização constante, não é? Eu nunca ouvi falar de dislexia, mas agora eu tenho um aluno com dislexia, então tenho de ir ver. Não é? E os professores fazem isso, não é? Os professores fazem formação, procuram informação, mas depois no terreno há realmente dificuldade. Vou dizer algumas das queixas, não é? Os programas são extensos, as turmas são grandes, com ritmos muito variados, com crianças com ritmos muito variados também, e é preciso gerir todos esses requisitos. Está ali um aluno ou vários com aquelas dificuldades, o que o professor tem de fazer é fazer um plano específico para eles, não é? Ou às vezes basta um exercício muito... É só adaptar o exercício, sendo que os outros alunos fazem todos da mesma maneira e aquele exercício é adaptado. Olha, tu fazes assim, não é? Dada a proximidade que temos, não é? Tu fazes assim. E este fazer assim faz a diferença na execução da criança. Mas para isso o professor precisa de saber como é assim, não é? Qual é a estratégia correta e adequada para... E os pais também, os educadores também em casa, precisam minimamente se informar, porque tem as tarefas para casa e do mesmo jeito na vida da criança também saber lidar. Ou a senhora percebe que os pais de fato procuram saber investigar ou deixa o trabalho somente para a escola? Olha, com a minha experiência eu tenho tido os dois tipos de pais. Os pais que dizem assim, eu já era desta forma... Para mim, eu percebo perfeitamente as dificuldades do meu filho porque eu já era assim. Ora, temos aqui uma cargazinha genética, hereditária, não é? Porque esta dislexia e muitas das vezes a disortografia passa numa percentagem de 45% de pais para filhos. Nossa, é bastante. Tendencialmente em meninos, portanto, do pai para o rapaz. Não quer dizer que as meninas não tenham, obviamente, mas tendencialmente há mais rapazes com disortografia e dislexia. Uma curiosidade, por exemplo, os gêmeos monozigóticos têm uma prevalência de 70%. Não é? Portanto, nossa, bastante mesmo. Isto significa o quê? Portanto, não nos afastando da questão, os pais dizem, eu já era assim, identificam-se. E esta é a parte muito importante. É que, ao querer resolver o problema do seu filho, o que o pai faz é descobrir-se também. O pai, a mãe, não é? O casal. E pensam, e quando vão testar, portanto, fazer a avaliação cognitiva com o psicólogo, porque são as pessoas em Portugal que têm a habilitação e a qualificação para o fazer, fazem a avaliação cognitiva para despistar outros problemas, para perceber o percurso, a forma de pensamento, as capacidades, as inabilidades das crianças. Quando o psicólogo verifica, não há aqui nenhuma deficiência, um déficit cognitivo acentuado, não há outras questões, também faz testes específicos para detectar a dislexia e a disortografia. E às vezes os pais dizem,
eu também posso fazer. Que é para confirmar aquilo que eles estão a ver realmente na sua criança e que eles sentiram no seu tempo de escola. Portanto, estes são os pais, não é? Sim. Depois há os outros pais, os pais que já sabem que são disléxicos, que têm disortografia, que têm a sua dislexia, estão muito alerta, e são os pais que agem mais rápido. Eu não vou dizer rápido demais, mas são os pais que estão muito atentos a fazer um diagnóstico precoce, que estão a estimular constantemente as suas crianças, através da leitura, da conversa, da interação, ouvir música, falar sobre a música, ver um filme, falar sobre o filme. Ou seja, exploram muito, no bom sentido, claro, a linguagem das crianças, e faz com que estas crianças sejam diagnosticadas muito mais cedo. Sim, e quanto mais cedo, melhor o diagnóstico, né? E assim como a professora também está falando, que saiu da escola, mas em casa precisa ter esse reforço, ter toda essa dinâmica. Então, são essas as ações práticas, como a senhora falou, que podem ser feitas. A música, a leitura, a escrita, é isso que os pais devem estimular em casa? Claro, sim, sem dúvida. E até, por exemplo, atividades extracurriculares, por exemplo, a dança. Não interessa qual é o tipo de dança, se é clássico, se é rap, se é hip-hop, a dança que a criança gosta de dançar. Porquê? Porque a dança tem um ritmo muito marcado, a música também, mas depois tem a pauta, portanto acrescenta dificuldade. No caso da dança, tem os ritmos, tem os tempos, tem coreografias, não é? Para ordenar o próprio pensamento, e a criança vai estimulando essa própria ordenação. E facilita muito. Depois é conversar com a criança o mais possível, levá-la a falar, levá-la a intervir em casa, colaborar, partilhar. Porque é o que se pode fazer, porque se a criança é pequenina não pode escrever textos, não sabe regras de ortografia. Portanto, temos que começar a antecipar outras questões. Isso me permite ainda o acrescentar, nós temos o provérbio de pequenino é que se torce o pepino. É verdade, porque é necessário que o pepino seja torcido para crescer e florescer da melhor forma. E no caso destas crianças é igual, portanto, se tem alguma patologia, alguma perturbação que com intervenção, portanto, a ação do adulto, tudo melhora, ou pelo menos fica menor, assim, sem dúvida, atuar. Isso me permite a comparação, eu costumo dizer, ao princípio tudo é pequeno. Não é? Os problemas de saúde, não é? Ao princípio tudo é pequeno. Portanto, se nós descobrirmos o problema, mais rapidamente atuamos e não deixamos que o problema cresça. Em termos práticos, o que é que isto quer dizer? O primeiro ano, o segundo ano, a criança lê tudo pequenino. Palavras, frases muito curtas, textos muito curtos. E estes 2 primeiros anos, o primeiro e o segundo, são de aquisição verdadeira da leitura e da escrita. Se nós virmos os textos do manual de escola, um manual escolar de segundo ano e o de terceiro, os textos crescem exponencialmente do segundo para o terceiro ano. Certo. Isto para dizer que é a altura ideal, se os pais, os professores já sentem estas dificuldades, os sinais de alerta estão todos ali, então é a altura de fazer a despistagem, portanto, levar ao psicólogo, fazer a avaliação, verificar se sim ou se é realmente uma dificuldade que a criança está a ter, é receber aquele código e aplicar. E há pais que fingem que não veem, ou fingem assim, muito forte falar, mas que de repente não querem enfrentar o problema e acham que isso vai passar. Existe também esse tipo de pais? Estamos a pôr o dedo na ferida. Mas não, precisamos pôr para conscientizar, porque se de fato há uma condição, ela precisa ser trabalhada. Como tudo, não é? Como se fosse uma diabetes, se fosse alguma outra questão física ou cognitiva, tem que ser trabalhada. Claro, senão, no caso contrário, a pessoa tem problemas maiores de saúde, não é? No caso das diabetes, ou outro problema. Cresce o problema.
Aqui neste caso acontece isso mesmo. Muitos pais vão camuflando, não querem. Nas escolas existe um documento que faz-se a referenciação e depois existe o documento que nós chamamos RTP, que não é a televisão, é o relatório técnico-pedagógico, onde tem as características todas da criança, o desempenho, o bom desempenho, as áreas fortes, as áreas mais emergentes, as áreas que são num desempenho suficiente. Temos uma boa caracterização da criança, não é? Com uma equipa multidisciplinar. Psicólogos, professores que dão os seus conhecimentos, as características que detectam nas suas disciplinas e depois monta-se um plano de intervenção. Muitos pais não querem assinar este papel. Meu Deus. Não querem, não, meu filho não. Com mais ou menos jeito, os professores lá vão convencendo os pais. Até porque tem uma questão muito prática que auxilia bastante as crianças. Quando elas fazem exames, os exames nacionais, os critérios de classificação são adaptados porque elas têm aquelas características. Percebi. E se o processo não estiver oficializado, não é? Nada disso acontece. Portanto, o exame daquele jovem, porque depois é no nono, 11º ou 12º, o jovem faz os exames e será o exame classificado como todas as outras crianças. A gente vai falar mais sobre isso no segundo bloco, os problemas futuros, né, que acabam vindo, as estratégias. Então, estamos nesse primeiro bloco falando sobre a desortografia, que tem a ver com a dislexia, suas causas, com a professora Paula. E a gente vai continuar o nosso assunto de hoje daqui a pouquinho. Estamos de volta à segunda parte do programa Manhã Viva de hoje, em que estamos a falar sobre a desortografia. Um conceito, às vezes, não muito conhecido, que tem a ver com a dislexia, dificuldade de aprendizagem. Então, você que está a nos acompanhar a partir de agora, saiba que este é o tema de hoje, com a professora Paula, que está muito bem a nos explicar, a falar dos desafios para as crianças, para os alunos, em casa, na escola. E a gente encerrou a primeira parte do programa falando sobre o diagnóstico precoce, sobre os pais aceitarem aquela condição, da mesma forma como os professores precisam estar mais atentos, atualizados. E a senhora poderia, então, retomar para a gente ressaltar essa importância de fazer aquele documento que lá na frente vai ser importante para os exames nacionais. Sim, há pouco falávamos sobre essa questão. E todos os pais, todas as crianças e jovens que tenham disortografia, com ou sem dislexia, diagnosticada e oficializada através do RTP, poderiam ter uma tolerância de tempo na realização da prova, assim como os estudantes de 11º e 12º, e inclusivamente também no ensino superior. Porque no ensino superior, se o processo, se eles dizem, informam os serviços, também têm direito às ajudas, porque é mesmo de acordo com as suas dificuldades. Sim. Uma revista especializada em questões de aprendizagem aponta que cerca de 20% das crianças com dificuldades de aprendizagem têm a desortografia. E como se desenvolve isso? Que a senhora também estava falando, assim, a questão do ritmo dessas crianças ali no processo de aprendizagem. Sim, uma das características é mesmo esse ritmo mais lento. E esse ritmo mais lento às vezes é mal interpretado nas escolas, na sociedade. Às vezes são apelidados de preguiçosos, mas nós sabemos que há sensivelmente 4 a 5 vezes mais necessidade de tempo, porque o aluno com estas características demora 4 a 5 vezes mais para realizar o exercício ou toda a tarefa. Compensa numas e depois fica parado noutras, e é necessário realmente esse tempo acrescido. É uma das vantagens, não é, de ter o processo oficializado, regularizado, porque depois também tem essa benesse que o pode ajudar nesse sentido. Se me permite, também gostaria de dizer que esta lentidão não é, ou este ritmo mais lento, é um ritmo próprio. É um ritmo próprio. Não está associado à falta de inteligência. Portanto, são crianças
muito inteligentes, crianças, jovens, mas eles depois crescem, não é? Adultos. E para os pais vão ser sempre crianças. Sim, claro. São pessoas com bastante inteligência. Eu costumo dar o exemplo da Agatha Christie, portanto, uma escritora subejamente conhecida internacionalmente e que tinha, de facto, uma disortografia bastante acentuada. Dizem que ela tinha a sua irmã que escrevia ou que fazia a primeira correção dos seus textos, porque ela tinha uma certa vergonha de enviar à editora. Depois a editora percebeu que havia ali, de facto, aquela dificuldade, mas que as histórias eram fabulosas, as narrativas eram incríveis, como nós as conhecemos. Portanto, Agatha Christie é, de facto, um excelente exemplo de disortografia, de pessoa com disortografia que venceu na vida, na escrita. Portanto, o que é que eu quero deixar ainda não é a mensagem final, mas gostaria de pensarem, que as pessoas pensem nesta questão. Estas dificuldades não são inibidoras de sucesso nem de felicidade. As pessoas podem chegar... Nós conhecemos médicos portugueses que são alunos... Foram alunos com dislexia. E são pessoas com dislexia, com disortografia, e eles são médicos. E é um curso que sabemos que é longo, que é difícil, com termos muito, muito técnicos. Todos os cursos têm a sua dificuldade, mas pensamos na medicina sempre como, a nível de vocabulário, não é? Bastante exigente. Sim. E não deixam de ser médicos, não é? E de serem bem-sucedidos. E a partir mesmo desses exemplos, há muito estigma e mitos a se combater para quem apresenta a condição de dislexia, desortografia? Sim, sem dúvida. Quando um dos mitos é ele não aprende a ler porque não é inteligente. É inteligente, mas tem dificuldade na aprendizagem da leitura e da escrita. Por isso é necessário. Depois temos uma outra ideia de é preguiçoso, mas sabemos que tem a lentidão. Então, afinal, não é preguiçoso, é porque é lento. Mas devo dizer que também há pessoas com disortografia e dislexia que são preguiçosas. É como tudo, não é? Sim. Agora, é uma característica muito comum nestas pessoas. Sim. E tudo depende de como a criança é estimulada, seja pelos pais, pelos professores. Como a senhora falou, acontece de uma criança, um aluno com disortografia ser, de fato, preguiçoso. Aí eu quis aqui comparar. Alguém que passou por um acidente, precisa fazer fisioterapia, às vezes ele não tem ali aquela predisposição, aquele esforço de, não, eu preciso disso, então eu vou me esforçar. Então é todo um ambiente, uma condição para estimular, até mesmo se for supostamente uma preguiça, não é mesmo? Claro, claro. E até porque todas estas dificuldades são minoradas se houver o envolvimento da própria pessoa. Se nós convencermos a criança com jeitinho, com compreensão, empatia e amor, nós conseguimos que aquela criança colabore connosco. E ao, desculpe o termo, injetar a estratégia certa, aquela criança vai reagir melhor. E gosta de estar connosco nessa fisioterapia, nessa reeducação da forma como entende as letras e a grafia e a ortografia, não é? Por exemplo, muitas das pessoas com disortografia, sabem as regras da ortografia todas. Mas não as aplicam. Sim. Não é? Porque no momento do grafar não ativam a regra. Não é? Sim. E em vez de colocar rótulos, a gente colocar sempre palavras positivas para que entendam que dependente da condição, a criança ali é protagonista da sua própria vida, do seu aprendizado. Também é importante não colocar adjetivos negativos, não é mesmo? Sim, sem dúvidas. O rótulo não faz bem a ninguém. Não é? Que importa se aquela criança tem disortografia? Eu tenho mesmo de atuar sobre ela, levá-la a fazer o melhor possível e, como dizia há pouco, depois não terminei o raciocínio. Estes exercícios especializados, específicos para intervir e em princípio, reeducar aquilo que a criança não consegue fazer, ficam de tal maneira reduzidos, minorados, que, com uma boa intervenção, o jovem
deixa de se notar que é desortográfico. Ou seja, deixa de se notar, ele próprio consegue passar pelos pingos da chuva, porque quase ninguém nota. No entanto, a aprendizagem que ele teve nestes momentos de intervenção, esta aprendizagem, ele usa sempre aquelas dicas que aprendeu para depois mostrar um trabalho impecável. E podemos pensar na informática, não é? Nas tecnologias de informação que nos ajudam imenso. Nós temos um Word com um nível de correção muito elevado, não é? Que assinala erros, corrige muitos. E todas as desculpem, estas ferramentas na área da informática são incríveis para auxiliar estas pessoas. No entanto, é sempre a pessoa que tem de produzir o trabalho, a ser crítico perante aquilo que as tecnologias lhes dão, não é? Sim. Não pode nunca... E a dificuldade no ato de escrever tem a ver somente com a escrita à mão ou também digitando na mesma, né? Porque é o processo de digitar da escrita, a dislexia, a desortografia vai se dar da mesma forma. Uma pergunta de leiga mesmo. Não faz mal. Essa é uma pergunta muito interessante. De facto, o que é que acontece quando estamos a escrever no computador? Escrever no computador, se reparar, quase que os nossos dedos já vão às teclas certas, porque existe uma prática, não é? E trabalhar no computador é muito bom, principalmente quando as crianças são mais pequeninas, porque elas procuram. Eu preciso de escrever bola, não é? Onde está o B? Onde está o O? E procuram, e ao procurar o teclado, elas estão a interiorizar de uma forma mais atenta a própria letra, que é um grafema que nós depois precisamos de escrever para escrever a palavra. Mas isso só acontece enquanto a criança não domina o teclado. Depois, quando já será uma pessoa com mais prática de teclado, portanto a digitar mais rápido, verificamos que o próprio computador já vai fazendo a correção caso eu tenha trocado a sílaba ou me falta uma letra. O próprio corretor ajuda muito nesse trabalho. Mas a tecnologia também pode ser desfavorável, né? Porque eu fiquei pensando assim, muitas vezes as crianças estão cada vez mais cedo sendo expostas aos ecrãs, seja de telemóvel e computador, etc. E muitas vezes hoje em dia se tem os comandos por voz, né? Não pela escrita. Então, se a criança não recebe limites de como utilizar, aí quem tem a desortografia, penso eu, que ainda vai ser um dificultador, porque vai ser mais prático para ela fazer os comandos por voz, fazer a busca ali por voz, né? Então, a senhora vai ser melhor para me esclarecer, que eu fiquei com essa questão. Eu penso que todos os exageros fazem mal. E tudo o que se trava, curta, castra, também não é bom. Nos dias de hoje é impossível não deixar, não permitir que uma criança jogue num tablet, num computador. Há idades para tudo e há tempos para tudo. Tem que ser realmente o adulto a controlar os tempos e a controlar aquilo que a criança faz. Que a tecnologia ajuda, não é? Por exemplo, fazer uma gravação de um trabalho, não é? Sim. Aliás, até pode ser uma medida de avaliação adaptada dos alunos com desortografia e dislexia. Podem ter mais avaliação oral e menos avaliação escrita. E essa avaliação oral, ele já está a treinar, não é? Portanto, pode falar para o telemóvel e o trabalho vai surgindo escrito. Isso não me choca, desde que haja sempre também um trabalho paralelo de continuar a desenvolver a escrita, não é? Porque nem sempre temos à mão um computador, um telemóvel, embora nos pareça quase impossível, mas é verdade. Sim, temos de ter as capacidades connosco e não depender na totalidade dos meios. Sim, sim, até porque é uma preparação para a vida, a escrita, para todos nós, claro, né? A gente dominar a escrita, as regras gramaticais é uma base para a vida, seja qual profissão ou no mercado de trabalho. Até para escrever um simples e-mail, a gente precisa, né, ter o domínio da nossa língua, da escrita, enfim. E sobre também a intervenção, existe
mais recursos práticos que para se intervir, né, quando se detecta essa condição, ou no processo continuado? Sim, existem muitos recursos, mas o melhor recurso é o humano. Pode parecer uma perspectiva tradicionalista, mas eu explico. De facto, existem muitos jogos, por exemplo, os jogos de palavras de acesso gratuito, também nós podemos, a criança pode usar, o jovem. Temos de ter cuidado se estamos a jogar, se a criança está a jogar jogos em português de Portugal ou português do Brasil, porque depois há vocabulário diferente, pronto, ter esse cuidado. Mas existem imensos jogos de palavras, jogos de memória, jogos de associação que estes alunos podem desenvolver no computador, digitalmente, digamos assim. No entanto, quem conhece estas pessoas é que pode ir ao cerne da questão, pode desenvolver efetivamente aquilo que a pessoa precisa, não é? É como fazer intervenção com crianças ou fazer intervenção com adultos. É diferente, as estratégias são diferentes, não é? Porque se um adulto, desculpa agora aqui o parênteses, se o adulto tem estruturas muito mais rígidas e mais difíceis de corrigir porque é adulto, porque cresceu, lá está, o problema cresceu com ele, a criança é o contrário. Portanto, tem as suas estruturas muito mais flexíveis, sabe muito menos coisas, não é? Tem naturalmente menos conhecimento e pode ser naturalmente mais maleável. No entanto, o adulto, usando muito a consciência, não é? O seu processo de autorregulação, consegue muitas vezes ser mais rápido a corrigir. Entendi. Tem os dois lados Sim. da questão. E existe alguma formação também específica para os professores, a fim de lidarem melhor com essa situação? Vai havendo formação específica ao longo do país. Existem, por exemplo, a Associação de Professores de Português tem uma formação que é comigo. Temos a APAFID, que é no Norte. Temos o Centro de Desenvolvimento, que é o SEI. Depois surgem outras, o Portal da Dislexia, com o professor Otávio Moura. Pronto, existem, ao longo do país, existem várias formações, é uma questão da pessoa interessada ir procurando, mas vai havendo, assim. E mesmo nos cursos iniciais, portanto, nas licenciaturas de Educação Básica, os alunos também aprendem o que é a dislexia, a disortografia. Muito bom. Ou até nos mestrados de Educação Inclusiva também. São formações mais longas, com um caráter diferente, mas ao nível da atualização existem centros que proporcionam essa formação. Então é só buscar para a gente poder ajudar as crianças e também acredito que o trabalho dessas instituições também seja de conscientização do ambiente escolar como um todo, não é? Seria ou precisa mais assim haver uma conscientização dentro da própria escola? Há escolas que funcionam muito bem, que têm planos. Todas as escolas têm o grupo de educação inclusiva ou da antiga educação especial, têm equipas da EMAI, mas nem todas as escolas prestam, de acordo com o que os pais vão dizendo, um bom serviço aos seus filhos. Desculpa a frontalidade. Não tem problema, porque é a realidade mesmo. Porque depois, às vezes, nós sabemos de alguns casos, os pais dizem: eu mudei o meu filho de escola porque ali tenho mais apoio. Isto vai acontecendo. Agora que a lei é igual para todos e eu acredito que toda a gente faça o melhor que pode e o melhor que sabe. Só que nem sempre há meios. Os professores de educação especial ou educação inclusiva são poucos, as crianças estão cada vez mais diagnosticadas e isso é muito bom, sabermos os problemas que as crianças têm, seja estes ou outros, mas depois os professores não aumentam, não é? E os meios não aumentam e isso de facto torna-se mais difícil. Mas há pais contentes, eu só quero dizer isto. Sim. Há pais contentes com o apoio que os seus filhos têm nas escolas. E até bom falar também desse feedback. Claro. Assim. E há outros pais que não estão tão contentes, sim. Mas os pais também têm um trabalho muito acrescido nesta situação. Claro. Olha, um exemplo, quando os pais insistem num discurso muito infantilizado, não é?
o falar à bebê, o tudo termininho, a bolinha, o computadorzinho, o copinho, e a própria linguagem, todo o discurso é infantilizado. Pode ser por brincadeira, mas a verdade é que neste caso, com estas crianças, não está a ajudar nada. É importante ressaltar isso. Não é? Um automóvel é um automóvel, não é? Podemos dizer carro, a palavra é mais pequena, tudo bem. Mas o popó não pode ser o popó até aos 6 ou 7 anos. Não é? Este popó é a linguagem típica de um bebê, de uma criança muito pequenina. Mas o popó transforma-se em carro, o carro transforma-se em automóvel. Não é? E esta riqueza de vocabulário, do termo, da correta dicção das palavras e conhecimento do vocabulário é essencial. Não, e eu diria... E as crianças crescem. Não, eu diria, mesmo a criança não tendo dislexia ou desortografia, claro. A gente não pode ter um vocabulário infantilizado a vida toda, não é mesmo? Sim. E quando se percebe que, de repente, a criança precisa, o aluno precisa de uma ajuda adicional, um suporte adicional, que sinais ali se percebe que, olha, só o que a escola oferece não está dando conta? Nós percebemos porque parece que os erros crescem, não é? Parece que aquele apoio, por muito bom que seja, parece que não está a resultar e às vezes... Onde é que nós vimos isso? Vimos principalmente nos textos que ficam cada vez com mais erros, com mais problemas, não é? Isto pensando só na desortografia. Cada vez com mais problemas, não é? E isso significa o quê? Que a intervenção pode só aumentar da frequência. Portanto, em vez de ser 1, 2 vezes, ter de ser mais vezes. Fora da escola, para os pais que podem realmente auxiliar os seus filhos neste sentido, devem procurar um apoio especializado. Muitos pais procuram uma explicação. Nada contra. Sim. Porque os explicadores existem, toda a gente sabe que eles existem. Se as pessoas podem, se as pessoas necessitam, podem recorrer ao trabalho de um explicador. Mas este trabalho dos alunos com dislexia, desortografia, é um trabalho especializado que muitos explicadores não saberão. A explicação não faz mal, mas pouco adianta. Apoia no imediato. Realmente a criança faz o trabalho de casa, prepara-se para o teste, é um apoio muito, muito importante. Mas, repare, não é a reeducação ideal. Não vai alterar, não vai minorar os problemas da desortografia. Vão continuar iguais. E o professor explicador está a fazer um excelente trabalho, mas não é um trabalho especializado. Certo. É esta especialização, este savoir-faire, este saber a estratégia para que vai realmente fazer bem. É, como dizia há pouco, a fisioterapia certa, não é? O movimento certo, o aparelho certo, o exercício adequado. Mas também pode acontecer desse apoio adicional acontecer a nível psicológico, porque muitas vezes a criança também está ali no problema de autoconfiança, de autoaceitação. Sem dúvida, sem dúvida. Muitos deste apoio fora da escola, e nas escolas também existem os psicólogos, mas o apoio fora da escola é o apoio com psicólogos ou com terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala, que também trabalham muito a questão do acesso à leitura e à escrita. Portanto, tem que ser sempre pessoas muito vocacionadas para a leitura, a escrita e a mente, não é? O bem-estar, o bem-estar destas crianças. E a professora recorda, assim, exemplos de alunos que realmente tinham muita dificuldade, mas que depois, assim, cresceram de uma forma incrível. Porque é bom também a gente dar testemunho positivo, né? De que alguém superou, alguém venceu, além do exemplo da escritora Agatha Christie, mas, assim, o exemplo nosso aqui, na sua prática profissional. Eu tenho muitos exemplos, alguns emocionam-me sempre que falo neles, mas eu vou tentar não me emocionar. Não tem problema, também se emocionar. Um dos primeiros casos foi um aluno que só queria fazer o 9º ano. Isto há muitos anos atrás, em que ainda não havia o 12º como escolaridade obrigatória.
E ele dizia-me, professor, ele tinha uma dislexia grave, portanto, muita dificuldade a ler, a compreender e também a desortografia. E ele dizia-me, eu só quero terminar o 9º ano, tirar a carta e ser mecânico. Terminou o 9º ano, já era um aluno que tinha várias reprovações na altura, portanto, já foi há bastantes anos. Terminou o 9º ano, tirou a carta de condução e a última notícia que eu tive dele é que ele era um mecânico feliz. Isto é sucesso. Sim, sim. Isto é sucesso. Sim, que bom. E a Sim. gente já está mesmo a encerrar para vermos como passa rápido o programa. Se a senhora gostaria de deixar alguma mensagem para quem nos assiste lá em casa, para estarem mais atentos aos alunos, aos filhos, ou algum ponto importante que seria também interessante a gente trazer aqui nesse final de programa. Muito obrigada pelo convite para eu falar sobre estas questões que tanto me emocionam. A mensagem que eu deixo aos pais é que estejam sempre atentos ao desenvolvimento da sua criança. Eles usam, não é, o amor que têm, a compreensão, e às vezes não veem o problema que está ali, parece que camuflado. Se desconfiam, devem atuar. Mais que não seja só para ver se confirma ou não, não é? Portanto, ir ver para depois, se não se confirmar, ótimo. Se confirmar, começar a fazer. E depois, uma frase que eu digo sempre muito aos meus alunos, que eles já sabem de cor, com quem faço a intervenção e a reeducação, insistir e não desistir. Muito bem. Insiste, não desiste. Essa é a nossa mensagem final para muitas situações da vida, né? A gente insistir e não desistir. Quero agradecer muito a sua presença, parabenizar também porque está no terreno, está com os alunos, mas também na investigação, para que a gente tenha essas crianças, jovens, adultos, com a superação ali de vida, não importa a condição que seja. Então, muito obrigada. E quem nos acompanha, continue a assistir à nossa programação e que a gente fique com essa bela mensagem para quaisquer situações da nossa vida em família. Insistir e não desistir. Até a próxima! Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.